Na live de hoje, começarei esse livro aqui, que terá acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell. Aqui na contracapa dele, ó, tem uma cena do filme. Aqui está a Bette Davis e aqui está a Joan Crawford, ó. Eu conheci o filme primeiramente, e aí depois eu soube que existe esse livro aqui, né? E aí a Dark Side trouxe pro Brasil tem uns anos aí. Aqui nesse livro, eu sei que não tem apenas a história principal. Tem uma introdução, o livro começa na página 23, aí na página 235 tem alguma outra coisa, na página 283 tem mais um outro negócio. E na página 299 tem, se eu não me engano, um conto do autor. Então esse livro ele não tem apenas a história principal, tá? É que eu não sei exatamente o que que é, entendeu? Eu não sei se são outras histórias, mas eu imagino que sejam, tipo, complementos da leitura principal. Ó, o livro atrás, que bonito. Ele é muito, tipo... Se você pega ele sem ler a sinopse, é muito fácil, tipo, se enganar achando que é uma história fofinha. Por essa capa, ó, que é tipo, é uma boneca. Ou a cor dele, ó, esse rosa. O corte das folhas é preto. Então o livro todo ele é preto com rosa, rosa com preto, na verdade. Enfim, começarei a leitura deste menininho aqui hoje. Acho que até talvez eu reassista o filme depois. Aqui atrás está escrito o seguinte: uma obra-prima do terror gótico que inspirou o clássico do cinema com Joan Crawford e Bette Davis. Baby Jane Hudson fez nome nos palcos do Teatro Vaudeville quando criança. Mas isso foi há tantos anos que ninguém mais se lembra dela. Sua irmã Blanche foi uma estrela maior, de grande sucesso em Hollywood. Um acidente de carro, porém, afastou-a dos holofotes e a colocou sobre uma cadeira de rodas. Aos poucos, os ressentimentos se transformam em obsessão, colocando em risco iminente a vida e também a sanidade das duas irmãs. Você olha isso aqui e pensa, ah, é um romance, alguma coisa assim. Não, é um terror gótico. Passei mais da metade do sprint lendo a introdução do livro sobre a vida do autor. Descobri aqui que, com a escrita desse livro, ele meio que inaugurou uma espécie de gênero cinematográfico que dava oportunidades para atrizes mais velhas conseguirem papéis no cinema. Como eu tinha falado, não sei se hoje ou ontem, as atrizes, né, que protagonizaram Baby Jane no cinema, elas eram atrizes que eram muito famosas em Hollywood na época de ouro. Porém, quando elas começaram a chegar na meia-idade, na velhice, elas começam a perder oportunidade. Então eu achei interessante isso, que ele meio que inaugurou uma espécie de gênero. Ah, e o que eu tinha falado assim, não sei o que que é. Depois da história principal tem um texto chamado O que terá acontecido à prima Charlotte. É um livro ou um conto que o autor escreveu alguns anos depois de Baby Jane. E é a primeira vez que ele é publicado no Brasil. Ele não tinha sido publicado antes. A Dark Side, pelo jeito, montou esse livro, né, com, além da história principal, com essa história extra. Fala também do livro que o autor, ele escreveu esse livro, né, logo que ele foi lançado, os direitos já foram vendidos pro teatro, e aí logo depois os direitos foram revertidos para o cinema, e que esse autor, ele também esteve envolvido em uma produção. Ele tentou fazer um musical de Baby Jane, só que esse não deu muito certo e foi um pouco antes dele morrer. Não sabia, mas eu descobri que existem remakes dos anos 2000 desse livro também. Acho que, se eu não me engano, tem 2. Cheguei na página 48 do livro. O filme, ele é meio que ele é um suspense, né? Como fala aqui, é um terror gótico. E eu acho muito interessante como o livro mantém esse... Tá bom que o livro é a base do filme, mas eu acho interessante como ele tem essa... esse negócio de personagem principal, ela não sabe exatamente o que tá acontecendo. Ela descobre algumas coisas, assim, do nada, e ela fica tentando arranjar desculpas para que essas coisas não sejam o que ela não quer. Não sei se ficou claro. Tô gostando da história, tá? Até o momento tá bem parecido com o filme. Ou, no caso, o filme está bem parecido com o livro. Mas tem uma coisa de dar esperança. Quer dizer, né? Você, como leitor, quer que a personagem consiga se livrar de determinada situação. Só que não é fácil. Li até a página 64, tá? De 320. Estou gostando da história. Não estou conseguindo ler o livro sem pensar no filme, tá? Não é um problema no momento. Ele tem muito essa vibe do tipo, a personagem principal tá falando e a outra tá ali observando os passos dela, sabe? Um negócio assim. Tô achando interessante. Porque é um livro de suspense, né? Apesar de que, tipo, se passa apenas esse relacionamento entre as duas irmãs. Mas eu estou gostando sim. Até porque você já sabe do final. Isso é verdade. Assim, né? Se o final do filme for igual ao final do livro. Eu lembro de pontos específicos do filme, sabe? Eu não lembro de tantos detalhes, então as coisas vão sendo complementadas. Eu li, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 capítulos. Foi pouquinho, assim, que eu li ontem, mas estou muito curioso pra saber o que acontece mais pra frente. Gente, tipo assim, eu tô na página 90 e já tem umas coisas, assim, bizarras acontecendo. E, assim,
O livro, ele tem... Ah, peraí, o livro em si, ele tem menos, né? O livro em si tem 230. Tem bastante coisa ainda pra rolar, ó. Tem isso aqui, ó, de livro. Esse livro é lindo demais. Nossa, ele é muito lindo. Eu já tinha falado quando eu comecei a leitura dele, né? Tipo, ele engana muito, sabe? É muito engraçado isso. Porque você olha e parece muito um livro infantil. Na minha cabeça, passa muito a ideia de livro pra criança. Mesmo porque eu já falei que a capa dele é acolchoada, né? Parece muito aqueles livros pra criança, pra ela ficar brincando na água, sabe? Que você pode molhar. E aí você abre aqui a introdução e o livro é um terror gótico. Então, assim, é bom esse livro? Eu tô gostando, MB. Assim, eu já vi o filme, mas eu já conheço a história, pelo menos as partes principais dela. Então, não está sendo completamente uma surpresa. Mas o que eu tô achando interessante é que o negócio do suspense do livro, do terror dele, do thriller, não sei, ele já tem desde o início, sabe? E eu lembro que no filme isso demora um pouquinho pra ser estabelecido. Tipo, existe, obviamente, mas ele demora um pouquinho mais. É que não, é que assim, é de início, está? Já não tem um passado, um negócio antes das coisas ruins acontecerem. Me sinto uma criança sem cultura porque eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Ah, mas assim, ó, o livro em si, ele não é tão famoso, tá? O filme ficou muito famoso na época de lançamento dele, mas isso foi o quê? Nos anos 60. Pô, é antigo, sabe? Ele é de 1962. Querendo ou não, o filme não era tipo blockbuster hollywoodiano, ele era um filme B, assim, sabe? Mas é um terror meio assustador de verdade, vibe King, ou um assustador mais clássico, tipo Edgar Allan ou Lovecraft. Cara, Lovecraft acho que tá bem longe de ser, tá? Edgar Allan Poe, não sei. Ele não acho que ele se encaixa em nenhuma das três categorias. Ele não é um assustador tipo King, na coisa, gore. Não, não é. E também não acho que seja, tipo, clássico Edgar Allan Poe ou Lovecraft. Ele é um suspense, assim. Eu acho que ele pode ser considerado talvez um thriller mais psicológico. Gente, estão surgindo uns personagens aqui que uns eu sinto pena, outros eu sinto ódio, mas principalmente pena. Porque às vezes tem um negócio de a pessoa tem medo de viver a própria vida, sabe? E aí quando surgem oportunidades para essas pessoas terem algo diferente acontecendo, elas têm medo de ir por esse caminho. Dá pra entender? Dá pena também. Eu estou na página 136. Engraçado como tem alguns elementos desse livro que eu consigo ver em outros, mas obviamente são elementos do terror, sabe? Terror, do horror, do suspense. Tem uma diferença entre terror e horror, né? Que eu não lembro agora qual é. Mas tem aquele negócio do tipo, tem uma pessoa na casa, ela está confinada em determinado espaço e ela precisa muito ir até outro espaço dessa mesma casa, só que ela tem uma dificuldade. E é engraçado como nesse livro tem isso, e aí, enquanto eu estou lendo ele, eu lembro de Misery, do Stephen King, que tem uma cena muito parecida, mas que eu imagino que seja uma cena que aconteça assim, em vários livros com essa temática assim de suspense, quando um dos personagens eles têm alguma dificuldade de locomoção. Tem um negócio, sabe quando você odeia o personagem porque ele é bonzinho demais? Você quer que ele faça alguma coisa que ele pode considerar ruim, mas que precisa ser feito, mas ele não faz? Tem uma personagem nesse livro que é assim, dá raiva, sabe? Tipo, meu Deus, faz alguma coisa. Então, o pior é que o personagem não é bobão. Sabe aqueles personagens que, tipo, acreditam muito na bondade do outro? Não dá pra culpar, sabe? Por ele ser bom demais. Mas dá raiva por ele ser bom demais? Não sei se fica claro. Ingênuo. Acho que é ingênuo é a palavra que mais se aplica aqui. Tem umas coisas nesse livro, na narração, uma questão de querer tratar um dos personagens como uma pessoa grotesca. Só que o modo como esse personagem ele é descrito, assim, é problemático. O livro é 1960, então assim, pela época, eu consigo não passar pano, mas eu consigo entender por que que ele tá no texto, sabe? Tem um trechinho pra exemplificar. Então, um trechinho específico, até se eu olhasse aqui, eu poderia mostrar. Mas é como narra o personagem, sabe? Existem palavras que ele poderia ter dito, mas ele disse outras. Por exemplo, quando ele tá narrando aqui sobre uma personagem, ele meio que foca no coisa tipo assim, ela é uma velha. Não, tipo assim, ela é uma idosa, ela é tipo uma velha. Tipo, sabe como o jeito como a palavra tá ali, ela tem um significado de xingamento e não de uma constatação? E tem o negócio de que a personagem, ela é gorda. E aí ele narra como... É uma coisa assim, tipo, seu corpo grotesco. É nesse sentido, assim. Não tem uma questão de falar, tipo, assim, que ela é gorda e ponto final. É, tipo, ela é gorda e por isso ela é nojenta, sabe?
Assim, isso tá sendo pela visão de um personagem homem também, tem isso. O autor é um homem e tá falando isso sobre uma mulher pelo personagem homem. Mas ainda assim, é o autor falando isso, sabe? Talvez seja, né, naquele sentido de você querer fazer o personagem vilanesco dando características que podem ser consideradas vilanescas. E aí, tipo, o que é característica vilanesca? É uma mulher velha, gorda. É tipo, é isso. Às vezes pode dar mais aspectos de tipo assim, isso tudo assim, é uma mulher velha, gorda, se veste mal, usa muita maquiagem, iludida, sabe? São vários arquétipos, acho que não é a palavra correta, mas são várias dessas características que são colocadas num mesmo personagem, só que são narradas de forma ruim. No gótico existe uma questão do grotesco como algo muito presente, como resposta aos padrões sociais do sublime, mas não é legal mesmo. Então acho que é bem nesse sentido, Vitória. Eu acho que atualmente não teriam livros que seriam escritos dessa maneira, sabe? Tem como você fazer um personagem, um vilão, sem ter que colocar características que podem ser ofensivas para algumas pessoas. Deixa eu ver aqui, tem um trechinho. Aí você, tipo, pela visão do personagem, você já percebe como ele também é detestável, sabe? Ela parecia para ele, naquele momento, um ser bizarro além da imaginação, além da própria realidade. Ele tinha vontade de estender a mão e dar-lhe uma bofetada no rosto para ver qual seria a sua expressão. O personagem, ele já é nojento, tá? Ele é bem nojento. Ele é o personagem que dá pena. Que pirralha encarquilhada e ridícula. Sabe? Que pesado? Credo. Eu acho que, tipo, a construção dessa personagem como vilã, ela é interessante, mas tem esses trechos que são esquisitos, assim. Mas eu também não sei como que era a literatura da época, assim, né? Pra ver se isso era muito de acordo com o que estava sendo publicado. É muito presente isso em Contos de Fada também, a mulher feia com uma vada invejosa. Ah, sim! Em várias mídias é isso, né? A maneira como esses personagens são retratados, às vezes, você consegue ver como tem uma carga de preconceito em cima, sabe? Acho capaz de encontrar livros escritos atualmente com esse tipo de enquadramento. Ah, com certeza. Ainda que não seja aceitável. Sim. É porque algumas pessoas, elas se prendem em algumas estéticas que são passado, né? Tipo, tem autor que consegue se atualizar e tem autor que não. Ou alguns, às vezes, nem querem. Cheguei na página 160 do livro. Tecnicamente, estou na metade dele, porém, estou na metade do volume, né? Então faltam menos de 80 páginas para terminar o livro em si. E aí depois tem os outros extras dessa edição aqui. Tô gostando bastante do livro. Tô achando assim, cheguei na página 220. E o livro, ele acaba na 230. Então eu tenho 10 páginas do livro para ler hoje. E aí o resto são os complementos de leitura, né? Os textos, meio que a continuação da história que o autor escreveu anos depois. E tem acho que uns 2 contos também. Não sei se eu vou conseguir terminar de ler hoje. O volume, né? O livro em si, sim, termino no primeiro sprint até. Gente, eu tive que desligar a iluminação aqui da frente da minha câmera porque tava muito forte, tava doendo meus olhos. Aí eu fui obrigado a desligar. Na metade do sprint, eu terminei a história principal desse livro. A adaptação, ela é muito fiel ao livro. É muito fiel. Praticamente tudo, acho que tem no livro, tem no filme. Mas pode ser também porque é um livro relativamente pequeno, né? Então talvez seja mais fácil. Não sei de qual que eu gosto mais. Tem que reassistir o filme pra ver do que eu gosto mais. Enfim, gostei muito da história, tá? Gostei muito. É um suspense, é psicológico, tem uns personagens detestáveis, tem personagem que você sente pena. Ai, tem uns personagens que você sente pena. Você sente pena, ao mesmo tempo você sente raiva deles. É uma loucura. Gostei. Logo que o livro acaba, tem uma sessão de contos do autor. São 3 no total. O primeiro conto se chama O que terá acontecido à prima Charlotte. E aí aqui embaixo tá assim, ó, a inspiração para o filme Hush Hush, Sweet Charlotte. Ou aqui, como veio no Brasil, Com a Maldade na Alma. Depois que O que terá acontecido a Baby Jane foi um sucesso, a Bette Davis e a Joan Crawford pensaram em fazer mais um filme com as duas, né? Porque perceberam que as duas juntas vendiam muito. Então, elas chamaram o autor, né, do Que Terá Acontecido a Baby Jane e pediram pra ele escrever uma nova história. As duas até chegaram a começar as filmagens do filme, só que a Joan Crawford ficou doente e aí ela foi obrigada a sair do projeto. A Bette Davis continuou no projeto e eles lançaram um filme um tempo depois. O conto que tá aqui é a inspiração pra esse filme. Até hoje não assisti o filme, tá?
pra ser bem sincero. Não sei também se vou assistir, mas tá aqui o primeiro. Aí eu tô ainda mais no começo do conto, então quando eu terminar ele eu falo o que eu achei. E aí depois tem outros 2 contos, um deles se chama A Estreia de Larry Richards, e o terceiro e último conto é Primeiro o Ovo, fazendo continhos pra ganhar mais dinheiro, igual a autora de A Seleção. Ah, tá certo, né? Se deu certo, ele vai lá e querer usar uma fórmula parecida. Estou na página 269 do livro, tá? Esse primeiro conto ele termina na página 280. Vou dizer pra vocês, não é muito bom não. Sei lá, não é muito bom. Tem umas repetições, assim, parece que o autor tava numa fase que... Sabe quando você precisa dizer uma coisa 2 vezes, mas você diz ela de modos diferentes? Não tem muito isso. Tem umas repetições aqui que são, tipo, chatas, e aí isso no texto fica chato. Mas a ideia do conto é que essa Charlotte... Vamos falar Charlotte, né? Vamos parar de falar Charlotte. Ela mora nessa casa que tá prestes a ser demolida. Não falou exatamente o motivo, mas tipo, o condado da cidade quer fazer um empreendimento novo nesse local. Acho que ela não deve pagar imposto, um negócio assim, não sei. Não fala exatamente por que eles podem simplesmente expulsar ela dali. Mas ela mora aí já tem uns 10 anos sozinha, e ela foi acusada de assassinar o próprio marido. Dizem que ela decepou a cabeça e a mão dele. Nunca foi encontrado esse corpo, nunca foi provado nada, mas toda a cidade acha que foi ela que fez isso. Ela tá nesse local, né, tipo, há muito tempo, só ouvindo isso das pessoas que estão ali em volta dela, e ela dá uma pirada, assim, dá uma pirada, ela não quer ir embora, ela pede pra a única parente viva dela que conseguiu ir embora desse local, pra voltar ali pra tentar ajudar. Mas o objetivo dessa parente dela, que é uma prima, que é a prima Miriam, é tentar tirar ela da cidade pra, né, que ela não enlouqueça de vez. Enfim, aí o objetivo dela aí nessa cidade é isso. Aí tem um negócio de um fantasma aí que aparece também. Porque, né, o filme pelo menos é de terror. Então, assim, meu Deus, precisa ter alguma coisa de terror, assim, porque só ela enlouquecendo ali não seria suficiente. Mas, é isso, gente. Tipo, não é tão interessante, tá? Não é. Vou ser bem sério pra vocês, não é interessante. Tô mais curioso pra ver os outros do que os outros contos do livro. A cidade tá deixando ela louca, literalmente. Parece interessante, a dona surtadíssima. Isso em si é interessante, mas o modo como ele tá sendo escrito é tipo... O filme é um longa? É sim, Vitória. Tipo, ele foi escrito pra ir na mesma onda do O Que Terá Acontecido da Baby Jane. O primeiro filme fez muito sucesso. Eles queriam ver se a fórmula das 2 atrizes juntas funcionaria novamente, sabe? Mas aí, quando ela foi embora, né? Uma delas foi embora. É aquele negócio, né? Talvez como conto ele não funcione, mas talvez como filme ele funcione. Eu terminei o primeiro conto, tá? O que terá acontecido à prima Charlotte. O final dele não é muito bom, não. O meio dele também não é, então, assim, o conto em si eu achei meio chato. Vou dizer que fiquei curioso para ver como que isso foi colocado na tela, assim. Fiquei curioso para ver o filme. E agora estou lendo o conto chamado A Estreia de Larry Richards. Tô achando mais interessante. E ele é mais curtinho, assim, então... Mais curtinho, falta uma página para eu terminar o conto. Acho que quando a live acabar eu vou terminar ele. E aí eu deixo o último conto, que se chama Primeiro o Ovo, pra ler amanhã. E aí eu termino esse livro. Nossa, acabei de ver que o livro ele acaba na página 317. Então faltam menos de 20 páginas pra acabar. Se eu ficar com vontade, eu acho que eu termino ele hoje, pós a live. Falta menos de 20 páginas pra terminar. Não, peraí. Eu parei na página 294. Tá. Então tem um pouquinho mais. Eu tava lendo esse livro na live quarta-feira, né? Faltavam poucas páginas pra terminar. E aí, após a live, eu terminei. Eu tinha falado, né, que tinha gostado da história principal. Por sinal, muito boa, né? O que terá acontecido da Baby Jane. O conto, o que terá acontecido da prima Charlotte, achei chato, mas fiquei curioso pra ver o filme. Porque, assim, eu imagino que o filme seja melhor que o conto. Ou não, né? Ou talvez seja bem ruim. O conto A Estreia de Larry Richards. Muito bom. Adorei esse conto. Ele conta a história de um ator que ficou 4 anos fora do show business, né? 4 anos fora da indústria porque ele ficou doente. E aí agora ele retorna à televisão, aos palcos, numa peça que ele apresentava há bastante tempo. Só que, quando ele tá lá se arrumando pra se apresentar nesse espetáculo, aparece uma pessoa do passado dele, de quando ele fez audições para determinado espetáculo, e essa pessoa começa a ameaçar ele antes de entrar no palco. Não vou dizer o desfecho porque é spoiler.
Muito bom o conto, tá? Muito bom. Ah, tem coisa assim, ó, livro que se passa em estúdio de televisão, em coxia de teatro. Nossa, adoro coisa assim. Adoro ler coisa de que acontece nos bastidores, sabe? Muito legal. E o último conto se chama Primeiro o Ovo. Esse aqui eu achei muito interessante. Cara, acho que eu daria um filme muito legal esse conto. Um filme, um curta-metragem, uma coisa assim. Que é a história de um cara que ele foi fazer uma expedição ao Polo Norte e lá encontrou um ovo pré-histórico. E aí, quando ele volta para os Estados Unidos, um roteirista gostou do relato dele, eles fazem uma história sobre isso, só que eles simplesmente ignoram o tal do ovo. E aí o cara fica com esse ovo em casa com ele, né, como um troféu dessa expedição, até que uma hora esse ovo quebra. Ele quebra. Agora, será que o ovo quebrou porque era um ovo velho? Ou será que ele quebrou porque ele chocou? É um ovo de dinossauro, tá? Agora, o que será? Não saberemos, né? No caso, vocês não saberão, porque eu sei, porque eu li. Enfim, é bem interessante. Dos 3 contos que tem no livro, o primeiro é o mais chato e os outros 2 são muito bons. Além da história principal, né? Tanto que eu dei nota 4,5 pra esse livro. Tirei meia estrela por causa desse conto chato, mas também porque tem algumas coisas na história que eu achei momentos, assim, bem específicos, meio arrastados, assim, sabe? 4,5 de 5. Tá ótimo.